noite, que a paz e a presença do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e que agora você possa aquietar o seu coração para entrar na presença do Senhor através da sua palavra. Vamos abrir a nossa Bíblia em Atos 12, versículo 1 em diante. Nós vamos ver a história, tudo aquilo que se passou com Herodes perseguindo Tiago e a Pedro. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. O rei Herodes, nós vemos aqui, que ele era uma presa fácil do inimigo e que ele era usado pelo inimigo para perseguir os cristãos, perseguir aqueles que levavam o evangelho e levavam Jesus Cristo às pessoas. Versículo 2, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Nós vemos que foi difícil para Tiago, Fala que Tiago, ele passou por sofrimentos, Ele passou por dificuldades. Versículo 3, vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Estava quase no início da Páscoa, e Herodes se levantando com fúria, que nós podemos ver, para prender os discípulos de Jesus. Versículo 4, tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Nós vemos aqui que Herodes, ele havia programado, Vamos colocar bastante guardas, uma escolta de 4 soldados, e para fazerem um revezamento, para cuidarem mesmo de Pedro, para que depois da Páscoa ele seja levado ao povo. Versículo 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Pedro, discípulo, discípulo do Senhor Jesus. A vida de Pedro era para andar e pregar, era para levar as pessoas para o caminho do Senhor, era para levar as pessoas a conhecerem o Senhor Jesus. E Pedro agora se encontra preso no cárcere. Mas nós vemos que tem algo muito interessante aqui. Versículo 5. Havia oração incessante a Deus por parte da igreja. Primeira coisa que nós vemos que a igreja orava fervorosamente a Deus, ao Deus de Israel. E nós vemos também que a igreja, ela tomou a iniciativa de cobrir a vida de Pedro em oração. Como isso é importante, como Deus honra a oração da igreja. Quando nós, como igreja do Senhor, nos unimos, nos juntamos e concordamos numa só oração, isso agrada o coração do Pai. Versículo 6, quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado, com 2 cadeias e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Nós vemos que ele estava muito vigiado. Pedro dormia entre 2 soldados. Ele estava acorrentado e havia sentinelas à porta do cárcere. Versículo 7. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Nós vemos aqui Deus novamente usando os seus anjos. Os anjos, eles são subordinados a Deus. E quem dá ordem aos anjos é o próprio Deus. E eles obedecem somente a Deus. E o Senhor mandou que aquele anjo fosse ali na prisão, onde o seu filho Pedro estava ali. E o anjo o acordou. E o anjo o despertou. E disse para ele: levanta depressa, Coloca a roupa, coloca a calça, cinge-te, põe as sandálias. E ele assim obedeceu.
E disse mais o anjo a ele: põe a capa e segue-me. Pedro é livre da prisão. Versículo 9. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. É tão grande o poder de Deus, a manifestação de Deus, né? E foi tão grande ali na vida de Pedro que ele imaginava que ele estivesse tendo uma visão. Ele ficou confuso, ele não estava entendendo. Versículo 10. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Que coisa maravilhosa! Esse versículo 10 diz que quando eles passaram a primeira, a segunda sentinela, eles chegaram perto de um portão de ferro pesado que dava para a cidade. E o que aconteceu? O portão abriu automaticamente. Nós podemos, brincar que aqui foi o primeiro portão eletrônico do mundo. O portão se abriu automaticamente, porque Deus abriu aquele portão. Para Deus não existe impossíveis. Deus abriu o portão. As sentinelas não viram Pedro passar por elas. E ele saindo enveredou por uma rua e logo o anjo se apartou dele. E ele continuou sozinho. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Aí Pedro caiu em si. Pedro percebeu que aquele anjo havia sido enviado por Deus e que Deus o livrou, do cárcere, daquela prisão, daqueles guardas. Pedro entendeu perfeitamente. Considerando a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, onde eles se reuniam para fazer o cenáculo, onde eles se reuniam para fazer a última ceia, o lugar chamado cenáculo, cognominado de Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. A igreja, as pessoas que faziam parte da igreja do Senhor Jesus se reuniam nesta casa de João Marcos e Pedro foi para lá. Quando ele bateu ao portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou e nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: está louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Porque a palavra de Deus nos ensina que os anjos, eles são ordenados por Deus para tomarem conta das crianças, daqueles que não conseguem se proteger. Os anjos, eles podem nos acompanhar assim, seguindo a direção de Deus. Mas não era esse caso, Eles não estavam entendendo. Versículo 16, entrando Pedro, continuava batendo, entretanto Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Nós vemos aqui a surpresa da igreja, dos irmãos em Cristo Jesus, quando viram a presença de Pedro. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão, para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão. E acrescentou: anunciai isso a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não muito pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido com Pedro. Herodes, tendo-o procurado e não o achado, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. E descendo da Judéia para Cesaria, Herodes passou ali algum tempo. Nós vemos, nesse texto, a maravilhosa presença
do poder de Deus, livrando o seu discípulo. Da mesma forma que o Senhor livrou Pedro, né, da prisão, livrou Pedro das correntes, das amarras, das sentinelas, o Senhor, Ele está disposto, Ele continua o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele está disposto a livrar você. Seja lá qual for a sua cadeia, seja lá o que for que te amarra, aquilo que te faz cativo, o Senhor pode te libertar. Seja um vício, seja um pecado, seja uma mentira. Nós não sabemos, mas você sabe aquilo ao qual você está preso. Peça ao Senhor que, da mesma forma que Ele trouxe libertação à vida de Pedro, que Ele possa trazer libertação na sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Boa noite e até amanhã nesse mesmo horário.